Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar mais uma vez de The Promised Neverland. E agora com o episódio 8 aconteceram muitas coisas, fatos impactantes, situações que podem refletir e provavelmente vão refletir no futuro dessa história. Vamos comentar sobre tudo isso sem spoilers do mangá, mas falando tudo o que rolou, trazendo detalhes que talvez você não tenha percebido e comentando se o episódio foi bom, não foi, como o anime está caminhando agora que ele está indo para a sua reta final da primeira temporada, sim. Então se você curte esse anime, se você quer que eu continue comentando toda semana, o seu like nesse vídeo é muito importante. Deixa o joinha aí embaixo, por favor, deixa o vídeo com bastante engajamento, comentários e se inscreve se você não for inscrito para acompanhar todas essas reviews e análises e comentários, indicações de animes que saem todos os dias. Eu acho que The Promised Neverland, ele vai variando um pouquinho em relação às escolhas da direção, especificamente, da adaptação em si. Então a gente tem alguns episódios que prometiam ser muito incríveis e que em determinados momentos, ou no seu geral, não entregam tanto assim. Esse foi um episódio que trouxe muita coisa. Ele tem vários detalhes, pistas inclusive que não tinham sido dadas neste momento do mangá que foi adaptado. Eles fazem ali na direção uma escolha interessante do que mostrar em qual momento, do que enquadrar. Só que eu acho que a direção que muitas vezes é incrível nas suas escolhas de adaptação, em uma direção que parece um pouco de teste, mas que dá muito certo, às vezes isso também faz com que a trama perca um pouquinho de brilho. O que eu acho que foi nesse episódio. É claro que o impacto pra mim, que já sabia o que ia acontecer, é menor. Menor do que você que nunca viu e que descobriu de repente situações sobre a Mama, o que aconteceu com a irmã Crone e o final ali do destino da Emma e das crianças e ficou muito chocado e impactado. Só que eu acho que o episódio começou muito bem, ele trouxe ali toda a revelação sobre o destino da irmã Crone de uma forma que foi interessante, inclusive na montagem. Por quê? Porque a gente viu ali que a irmã Crone recebeu uma carta dos superiores dizendo que ela seria convocada, que ela foi convidada para ser uma Mama, finalmente, para ser a Mama da Fazenda 4. E a Isabela parabeniza, mas o clima tá estranho. Você sabe que a coisa não tá se encaixando muito bem, porque a Isabela agora teria indicado ela para ser Mama e de repente ela seria enviada para ser Mama em outra fazenda. Não sei, é suspeito e a própria irmã Crone também suspeita disso. Quando ela vê ali que a coisa não tá encaixando muito bem, você vê que ela pega uma caneta, essa caneta tem uma importância, essa caneta aparece mais de uma vez neste episódio e vai ter algumas questões em relação a ela lá pra frente, mas ela vai preparada pra algo ruim, pra algo inesperado, pra não necessariamente ser uma Mama, que não era o que estavam esperando ela pra ser. Essa cena em que ela vai se encaminhando para o portão, se encaminhando para o seu destino, sendo mesclada com cortes das crianças comendo carne, inclusive, e se divertindo, e a música de fundo, tudo isso nesse início de episódio pra mim compôs super bem. Eu achei que a expectativa ia crescer cada vez mais com o resto dos acontecimentos do episódio, porque eles começaram de uma forma muito boa, na minha opinião. Você viu todo aquele clima de tensão da irmã Crone se encaminhando, encontrando com a vovó, aquela que é superior às mamas, e ela mostrando que já sabia de tudo, das crianças que estavam descobrindo a verdade toda, que a Isabela já sabia disso, e que a Isabela estava conduzindo a situação muito bem. E aí tem um pequeno flashback que a gente viu bem assim reduzido dessa vez ainda, da Isabela criança. A Isabela, como a gente já imaginava pelo episódio passado, que também cresceu em uma fazenda. A Isabela criança que também descobriu os muros, que subiu em cima dos muros e viu o que tinha além. E essa mesma Isabela que, de alguma forma, foi por esta vovó conduzida a deixar pra lá e se tornar uma Mama depois. Mais uma vez você vê que estas irmã, vovó, mama, todas passaram pelo que as crianças também estão passando hoje. A diferença é como elas aceitaram ou não esse destino, como elas lidaram com isso. E você vê o tempo todo, principalmente no anime, eu acho que a irmã Crone teve uma construção interessante, já falei sobre isso, que mostra que ela tá quebrada, que ela não é alguém fria, calma e totalmente ali passiva com tudo que estava acontecendo. Ela tinha muitas emoções afloradas. Você vê nesse flashback todo dela, em que ela tá lembrando ali de tudo que ela passou, depois de ser confrontada ali pela vovó e descobrir que os seus planos, na verdade, nunca teriam qualquer chance de sucesso, porque a Isabela tinha um contato direto e prioridades, e ela estava totalmente dentro de um jogo que ela nunca poderia vencer. Aí você vê que ela foi a criança que aceitou o seu destino de ser Mama, ela foi feliz como criança, ela sofreu ao ver os demônios, mas ela se esforçou
muito pra ser boa. E você vê que essas crianças que resolvem ser mama, que são convidadas e treinadas pra isso, elas são de fato treinadas em muitas coisas. Elas estudam, elas lutam, por isso elas têm habilidades físicas muito boas, e por isso que uma mama não é qualquer pessoa. Ela tem que ter habilidades diversas pra criar bons produtos e pra também controlá-los. E é por isso que nesse episódio também a gente vê que a Isabela consegue estar acima tanto da Hermione quanto das crianças, passando nesse momento pelo menos por cima de todos e conduzindo a situação de uma forma que a gente não esperava. A Hermione realmente morreu. Ela foi morta, a gente vê um demônio ali colocando uma planta, aquela plantinha, aquela florzinha, bem nela quando ela estava viva e depois florescendo e ela morta. O destino dela talvez tenha sido muito diferente do que a gente possa ter imaginado quando ela surgiu nessa história, prometendo tantas coisas, tantos planos, e eu achei de novo que a montagem da criança mastigando e aquela música mais clássica e a gente vendo a Hermione sofrendo e tudo isso sendo conduzido com cortes muito específicos, eu achei que ficou muito bom. E como seus pensamentos finais, a Hermione ainda deseja que as crianças consigam sair de lá, desse futuro que ela não conseguiu escapar e que acabou a levando à morte. Aí a gente partiu para uma outra parte que algumas situações, algumas falas e alguns movimentos fizeram bastante falta na adaptação, na minha opinião. Por quê? Porque o que estava acontecendo ali exatamente não ficou tão claro. O que estava rolando? As crianças tinham que averiguar os contornos todos, ver o que estava além do muro, fazer o plano de fato de como eles vão escalar e a partir daí como eles vão escapar, o que espera eles. E eles tinham apenas aquele momento para conseguir fazer esta ronda. Por isso, enquanto isso, o Ray ia lá distrair a Mama, dizer que eles iam trocar os produtos químicos que seriam para envenenar ela por outras coisas. Enquanto isso, também Gilda e Dom ficavam vigiando se o Ray ia dar algum sinal que deu errado, para informarem para Emma e Norman se a coisa não desse certo. Era tudo muito bem articulado para eles irem pro último passo que faltava para eles conseguirem escapar. Reconhecimento do terreno externo, era só isso que faltava. Só que, neste ponto, a Mama Isabela já estava muito acima. Ela já conseguiu tirar a Hermione do seu lado, já que ela não precisaria mais deste meio do caminho, nem dela, nem do Ray, e ela tomou a frente, ela parou de teatro e ela começou a agir. E ela abriu o jogo para o Ray. Ela não precisa mais dele. Pronto, agora ela não precisa mais de intermediário, de ficar nas sombras. Vou abrir o jogo, a coisa já avançou o suficiente e ela vai terminar isso de vez. Ela prende o Ray, o que Gilda e Dom percebem, né, quando veem que a Mama estava saindo sozinha, e ela vai atrás de Norman e Emma. Tinha dois pontinhos correndo muito rápido em direção ao muro, ela obviamente percebe quem era e vai atrás para acabar com o plano de reconhecimento do terreno que era primordial. Dom consegue soltar o Ray, e Ray, Dom e Gilda vão atrás de Emma e Norman, na verdade vão atrás da Mama para tentar pará-la, enquanto Norman e Emma continuam esse plano. Durante o mangá todo nessa parte, a gente vê que é fundamental que todos pensam que eles precisam continuar com isso. E isso faz com que a gente entenda também, através dos pensamentos deles, que são bastante carregados e importantes nessas cenas, a atitude também que o Norman e a Emma, a escolha que eles têm depois, no final desse episódio. Quando a Mama chega pra confrontar eles, pra se abrir livremente, sem qualquer máscara, dizendo: olha, prazer, eu sou aqui a cuidadora de vocês são aqui do meu gado e é isso aí. Aí, nesta hora, ela diz: olha só, eu amo vocês. E talvez a Isabela realmente ame, que ela realmente sinta alguma coisa pelas crianças. Só que ela tem a mentalidade dela. Ela tem a forma dela de sobreviver. Ela teve a forma dela, criança, de aceitar aquelas verdades e fazer suas próprias escolhas. De qualquer maneira, ela oferece pra Emma e pro Norman que eles continuem ali, que eles parem de se rebelar, que eles parem de sofrer. Ela não quer tomar medidas terríveis. Inclusive, ela fala pro Ray, né, desculpa as coisas que eu vou ter que fazer daqui pra frente, então ela já tava preparada pra qualquer coisa e ela fez. Bem, mas ela não quer que as crianças passem por aquilo. Aceitem o que vocês têm que viver, vivam muito felizes. Aqui é um lugar que as crianças crescem sem medo, sem qualquer problema de fome, de saúde, não tem uma verdade triste sobre o mundo, elas são felizes até o momento necessário, até o momento que precisar. E acabou. Esse é o melhor futuro pra vocês, mesmo que seja um futuro muito curto. Só que Emma e Norman não aceitam. E eles não aceitam não apenas porque é uma declaração que eles não concordariam de jeito nenhum depois de tudo que eles descobriram, mas porque também eles precisam garantir que o Norman naquela hora termine de olhar os arredores, que essa última etapa do plano deles para que se concretize o reconhecimento do terreno, subir no muro e entender por onde eles vão, isso tinha que acontecer de qualquer maneira. É por isso que a Emma decide naquela hora
embora, ir em direção à Mama, parar a Mama, e o Norman vai pro outro lado, para que ele continue o plano até o fim. Isso pra mim faltou no anime. Essa explicação pra mim era essencial. E aí, pra impedir que o Norman continuasse, a escolha da Mama, muito bem pensada, é quebrar a perna da Emma. Ela quebrou a perna de um produto? Mas tem um detalhe. Ela quebrou em um local que vai ficar tranquilinho, regenerado, sem problema, só precisará de um tempo de repouso. Beleza, é só não mandar a Emma logo mais. Mas o produto de top qualidade vai ficar muito bem depois disso. Além do fato de que Emma não consegue escapar com uma perna problemática. Foi uma cartada genial da Mama. Eles não acreditariam que ela poderia prejudicar os seus produtos, mas ela fez. E ela fez porque ela sabia que ela tinha o tempo necessário para Emma se recuperar, e aquilo seria um ponto terrível para o plano das crianças. Como que eles iam abandonar a Emma para trás e como que a Emma conseguiria escalar muro e correr? Não dava. O bom é reparar que a Isabela fez o mesmo gesto que a mama dela, quando ela era criança, fez, e que aparentemente fez a Isabela criança recuar, mas não funcionou, não fez Emma e Norman recuarem. Com isso, o Norman não consegue terminar de fazer o reconhecimento do terreno e ainda recebe a notícia de que a remessa dele, a colheita dele, foi agendada para o outro dia. Amanhã, na história, ele seria enviado. E agora a Emma tá com a perna quebrada. Como é que eles vão fugir durante a noite, por exemplo, num plano emergencial? Não vão, né? E aí, Gabi, se teve tanta coisa, tantos acontecimentos, por que você achou ruim? Eu não achei ruim. É bom a gente sempre usar as palavras certas aqui pra vocês não me interpretarem mal, mesmo assim isso pode acontecer. O que eu acho é que a trilha sonora de toda a revelação, de todo o jogo ali da Mama falando com o Ray, depois indo atrás das crianças, tudo isso não foi tão bem conduzido, tão bem dirigido e sequenciado quanto foi pra mim o começo desse episódio ou outros momentos do anime também que eu já elogiei aqui no canal. Foi bom? Foi, porque a história em si trouxe plot twists interessantes, mas eu acho que nesse caso poderia ter sido um pouquinho melhor. Não porque o anime tem que ser melhor que o mangá, beleza? Eu sempre acho que o anime é o anime e o mangá é o mangá, mas porque eu acho que essa informação sobre o plano em si e sobre como esse plano era importante e fundamental, era necessário pra gente entender as atitudes e as escolhas do Norman, da Emma, e o problema que isso criou após a Mama fazer o que fez. Espero que eu tenha colaborado para o seu entendimento. Lembrando também que temos uma cena novamente importante da caneta, em que a Hermione pegou esta caneta e guardou em algum lugar dentro do orfanato, dentro da fazenda, e fechou antes dela ir embora, antes dela ser morta. Essa caneta novamente tem alguma importância, vai ter um foco, eu quero que você teorize o que é essa caneta. E uma coisa que a gente não pode deixar escapar é que essa caneta, aparentemente, era de um humano que a Hermione viu conversando tranquilamente com um demônio e ele deixou cair, aí ela pegou. Quem era esse humano? Eu quero que você me conte, por favor, o que você sentiu com esse episódio, morte de Hermione, com Mama Isabela se revelando bastante, inclusive mostrando um pedacinho do seu passado, e também com o que aconteceu com a Emma e com essa informação de que a remessa de Norman está agendada para o dia seguinte. O que as crianças vão fazer? Temos crianças muito inteligentes, mas como elas sairão disso? Palpites aqui embaixo, comentários também, o seu like se você não deixou, porque o like é muito importante. Lembrando, pra quem não me segue no Twitter, que na verdade eu sou, segundo muitos inscritos, a Mama dessa fazenda, que tem vocês aqui como a minha colheita, e inclusive tem uma imagem feita pela Snow que me segue lá no Instagram, muito obrigada, e ela fez mostrando que eu sou a Mama. Eu não sei se você vai interpretar isso como algo bom ou ruim, mas fica aí a curiosidade de que talvez você esteja fazendo parte dessa fazenda, então se inscreve na fazenda aí pra gente se ver em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!